Olá, meu nome é Carla Greco, eu sou cirurgiã dentista. Eu me formei em 1994, então já são quase 29 anos, né, de formada. E observei que teve muitas mudanças na odontologia, desde o tempo da minha formação até agora. E é muito importante que a gente estude sempre, se mantenha sempre informado, porque a odontologia vai mudando e as tendências vão mudando e a exigência do mercado e dos pacientes também. Então, hoje, não relacionar a saúde bucal com a saúde geral é um grande erro que as pessoas cometem. E nós, enquanto profissionais, precisamos lembrar de tudo aquilo que a gente estudou lá no início da nossa graduação e usar isso tudo a nosso favor. Quando a gente recebe paciente no consultório, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Não tem como separar os dentes ou a boca do paciente dele como um todo. Então é importante que eu faça um acolhimento desse paciente, que eu receba esse paciente no meu consultório e entenda, converse com o paciente, estreite o relacionamento com ele, saiba exatamente o que ele quer, qual é a queixa principal dele. E para isso é importante que você tenha um traço na sua cabeça, um planejamento, né, que você faça um diagnóstico, que você saiba qual passo a passo você vai seguir. E isso a gente só consegue fazer usando o que a gente aprendeu lá no início. Então tem muitas matérias que a gente aprende no início da faculdade, matérias básicas, que na hora a gente não vê por que a gente está aprendendo aquilo, a gente nem entende por que a gente está aprendendo aquilo, matéria com uma carga teórica enorme, e a gente fica pensando por que eu tenho que estudar isso, né? A gente quer logo ir pôr a mão na massa e atender o paciente e aprender a fazer o procedimento, que a gente acha até que a gente vai ter mais aptidão. Mas a verdade é que se a gente não valorizar o que a gente aprende lá no início, a gente vai falhar com o nosso paciente. É muito importante que a gente se coloque numa postura de profissional especialista em cavidade bucal. Ninguém mais conhece a boca como a gente, né? Os dentistas são os profissionais mais preparados para tratar a saúde bucal. E hoje é cientificamente provado que a saúde bucal, ou melhor, a doença bucal tem uma causa direta no organismo. A doença bucal pode causar um monte de doença no paciente, né? Inclusive parto prematuro, bebê de baixo peso na gestante. Então, conhecer esse paciente como um todo, fazer um processo, um planejamento baseado num diagnóstico muito embasado é extremamente essencial hoje em dia. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia dental. Anatomia dental é uma matéria que a gente aprende lá no início da faculdade, bem no início. É uma matéria com uma carga teórica grande, onde a gente vai estudar a formação do dente, a fisiologia do dente, a forma, a função. Aí muitas vezes a gente fica se perguntando por que eu tenho que saber do que o esmalte é formado, em que fase da gestação ele se forma, tudo isso, e a gente não vê relação em como estudar. Né, por que estudar essa matéria? Mas a verdade é que a anatomia dental ela tem uma relação direta com os procedimentos restauradores. A gente só consegue fazer um processo de restauração adequado, devolvendo a forma, a função estética para o dente, se a gente estudar a anatomia dental e também a escultura. A escultura de uma restauração ela tem relação direta com a estabilidade do dente, não só na arcada em relação aos dentes vizinhos, como também a estabilidade oclusal. Quando a gente faz uma restauração onde a gente se preocupa com os detalhes da oclusão, onde a gente consegue devolver a forma, o estado primitivo do dente, a gente está garantindo a estabilidade desse dente, a gente está evitando problemas de impactação alimentar e problemas periodontais, giroversões dos dentes, o que leva à falta de distribuição oclusal, problemas na TM, problemas no periodonto. Então, quando a gente percebe o quanto é importante estudar essas matérias básicas, a gente valoriza o que a gente não consegue valorizar lá no início da faculdade, justamente por uma falta de maturidade da nossa parte. E se tem uma coisa que todo dentista sai da faculdade achando que sabe fazer, são as restaurações. Mas a verdade é que parece simples restaurar um dente, só que se você não se atentar a cada detalhe técnico de uma restauração, que material utilizar, você acaba não restaurando esse dente adequadamente, isso pode gerar uma série de problemas como a gente viu. Uma curiosidade bem interessante de falar
é que antigamente os dentes eram restaurados todos com amálgama, né? Só se fazia restaurações de amálgama no dente posterior. O amálgama, ele é feito com mercúrio e limalha. Então hoje a gente já nem faz mais restauração com amálgama, mesmo porque nós temos resinas que são estéticas e que têm uma função muito parecida na carga mastigatória em relação à amálgama. Mas se você hoje vai num médico e ele faz a dosagem de mercúrio, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é se você tem restaurações de amálgama na boca, e se você tiver, ele vai pedir para você remover. Então, não é só uma questão estética a restauração de amálgama, mas o que a gente não pode é chegar para um paciente que está com uma restauração de amálgama na boca, às vezes há 20, 30 anos, sem problema nenhum, propor para ele uma restauração de resina e não fazer essa restauração adequadamente. Se eu pegar uma resina que é para dente anterior, por exemplo, e colocar em dente posterior, não vai aguentar a carga mastigatória, você em pouco tempo vai ter infiltração e cárie nessa restauração. Então imagina você chegar para um paciente que está com uma restauração há 20 anos sem nenhum problema, aí você faz uma restauração e acaba gerando um problema para o paciente. Então, eu não posso, eu tenho que ser tecnicamente muito boa para oferecer o melhor para o meu paciente. Nós somos profissionais da área da saúde e por isso é nossa obrigação oferecer o melhor para o paciente. Então, é muito importante a gente passar para o nosso paciente o quanto é importante cuidar da saúde bucal, porque já é uma condição, o paciente já tem essa questão na parte médica. Todo mundo vai no médico pelo menos uma vez por ano e faz tudo que o médico pede para fazer, porque para o paciente, o médico, além do paciente ter medo de ficar doente, para o paciente o médico é uma autoridade. Então acaba que o profissional, o dentista, não se coloca dessa forma para o paciente. Nós mesmos temos uma tendência a minimizar o problema. Ah, é só uma carizinha, é só uma inflamaçãozinha. Então quando a gente coloca isso para o nosso paciente, que culturalmente já não tem o hábito de cuidar da saúde bucal, a gente está intensificando, a gente está minimizando a nossa responsabilidade e a nossa importância em relação ao profissional que cuida da cavidade bucal. Então é muito importante que a gente passe para o paciente o quanto cuidar da saúde bucal é importante, né? A gente sabe, existe já divulgado casos de pacientes famosos, como Luiz Gustavo, o ator Luiz Gustavo, que teve um problema de endocardite causado por um problema bucal. Então é importante que a gente saliente isso e a cada paciente que entra no nosso consultório, a gente plante a semente da prevenção. A gente mostra para esse paciente que quando a gente faz um tratamento preventivo, é sempre melhor do que o tratamento curativo. Então, quando eu sou preventiva, quando eu consigo diagnosticar uma lesão numa fase inicial, uma doença numa fase inicial, eu tenho menos tempo de tratamento, menos evolução da doença e menos investimento. Então, para você ser preventivo, é sempre muito mais barato do que você fazer tratamento. Então, é nesse ponto que a gente tem que mostrar para o nosso paciente que prevenir é melhor. Buscar com esse paciente um controle periódico a cada 6 meses e, principalmente, o mais importante, orientar corretamente esse paciente em relação à higienização. Porque a gente sabe que se o paciente higienizar corretamente, não deixar restos alimentares na cavidade bucal, ele não vai desenvolver as doenças bucais. Então a gente consegue controlar 100% as doenças bucais. Por isso a nossa importância de passar para todos os pacientes que sentam na nossa cadeira que a prevenção é sempre mais importante e o diagnóstico também. Então nós temos que lembrar dessa matéria de diagnóstico, que você não precisa ter especialidade nenhuma para fazer, lembrar das prioridades e fazer o melhor diagnóstico, planejamento e tratamento para esse paciente. Se vocês gostaram desse assunto, tiverem interesse em saber mais um pouquinho, acesse a plataforma Nova Classe, o curso Anatomia Dental, que lá tem um curso completo com 5 aulas, onde vocês vão ter bastantes informações. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.